bem? Não sei se esse é o primeiro DVD que você está assistindo ou você está acompanhando a trilogia. Isso aqui faz parte de um grupo de 3. O primeiro é como administrar melhor a si mesmo, que é a excelência executiva. Segundo, como administrar melhor a produtividade, que é a liderança produtiva. E o terceiro, que é esse que nós estamos fazendo agora, que é como administrar melhor a lucratividade, a maestria financeira, que é o grande quebra-cabeça, é o grande problema das empresas. Que maravilha se as empresas não necessitassem ganhar dinheiro, né? Só que elas necessitam. Nós vivemos num mundo que se caracteriza por 3 palavras. Primeiro, vivemos num mundo complexo, né? Cada vez fica mais complexa a vida. A cidade aí onde você mora, é muito mais difícil morar aí hoje do que era há 15, 20 anos atrás. Na verdade, a coisa ficou mais complexa. Então, eu quero conversar com você um pouquinho sobre complexidade. O que você acha que é mais complexo? Um quebra-cabeça com 1000 peças ou um jogo de xadrez com 32 peças? Claro que é um jogo de xadrez com 32 peças, né? Então, você já aprendeu uma. A complexidade não depende do número de partes envolvidas. Você pode ter um quebra-cabeça com 1000 peças, muito mais simples que um jogo de xadrez com 32 peças. O que faz a complexidade de um sistema não é o número de partes do sistema, mas sim a interação entre as partes que constitui uma parte por si mesma. Então é muito importante você entender que eu posso ter uma empresa com 1000 funcionários de atividade braçal, ser muito mais fácil de eu gerenciar do que uma empresa com 32 funcionários que são programadores de computador ou que são analistas de sistemas. Deu para entender? Então, que nível de complexidade é a empresa para a qual você trabalha? Segundo, vivemos num mundo que se caracteriza por uma segunda palavra, que é a palavra velocidade. Tudo acontece de um modo mais rápido. Para você ter uma ideia, na época que o rádio chegou ao mercado, que foi por volta de 1918, levaram-se 30 anos para o rádio atingir 50 milhões de pessoas. O Hotmail, que começou em 1999, com um ano já tinha atingido 30 milhões de pessoas. Em 1800, um ser humano podia confortavelmente se locomover uma média de 38 quilômetros por dia. Você podia fazer isso a cavalo, ou você podia fazer isso a pé. O cavalo também, depois que andava 38 quilômetros, ele estava cansado, então não dava para ele continuar mais. Ele tinha que parar também, mesmo que você não tivesse cansado. Por volta de 1900, já o ser humano, por volta de 1900, ele podia andar num dia 190 quilômetros. Era a velocidade do trem, 52 quilômetros por hora, né, ou 42 quilômetros por hora. Ele andava num dia 190 quilômetros. Já no ano 2000, um avião, você anda por dia tranquilamente 950 quilômetros. Se continuar a mesma proporção, no ano 2100 serão 4.750 quilômetros e no ano 2200 serão 23.750 quilômetros. Olha a velocidade como aumenta. E terceiro é incerteza. Complexidade e incerteza são irmãs gêmeas. Cresce uma, cresce outra. Cresce uma, cresce outra. Então, o mundo que nós vivemos se caracteriza por complexidade, por velocidade e por incerteza. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer aumentar a lucratividade da sua empresa, você tem que levar em consideração que você vive num mundo complexo, veloz e incerto. E você tem que mudar o seu modus operandi. Isso é fundamental. É fundamental você entender esse aspecto. Prigogine, um dos meus heróis, com a teoria dissipativa, estrutura dissipativa, ganhou o prêmio Nobel. O Prigogine dizia o seguinte: em sistemas complexos, uma pequena modificação pode desencadear uma evolução totalmente nova que irá alterar todo o comportamento do sistema. Já que nós trabalhamos com sistemas complexos, a boa notícia
é que uma pequena modificação nesse sistema pode alterar tremendamente o resultado. É o famoso efeito borboleta, que o Lorenz do MIT descobriu na meteorologia. Ou seja, um bater de asas de uma borboleta na Coreia do Sul pode causar uma chuva em São Paulo. O que quer dizer isso? Você conhece aquela história que por causa do cravo perdeu-se a ferradura, por causa da ferradura perdeu-se o cavalo, por causa do cavalo perdeu-se o cavaleiro, por causa do cavaleiro perdeu-se a batalha, por causa da batalha perdeu-se a guerra, e por causa disso perdeu-se o reinado? Quer dizer, uma coisa desencadeia a outra, que desencadeia a outra, que desencadeia a outra, que desencadeia a outra. Quer dizer, uma pequena coisa, um cravo de uma ferradura, fez o rei perder o reinado. Então, esse mundo complexo que nós vivemos é mais ou menos assim. São pequenas coisas em pontos estratégicos que pode fazer uma diferença grande, para melhor ou para pior. É o famoso efeito borboleta. Uma pequena alteração em um dos elementos de um sistema complexo pode criar uma enorme diferença no resultado. Edward Lorenz, no MIT, descobriu isso no que diz respeito à meteorologia. E isso se aplica ao mundo empresarial. A complexidade advinda da globalização, a velocidade advinda da tecnologia e as incertezas políticas, sociais e econômicas estão fazendo com que as organizações mudem seu modus operandi. O mesmo acontece com a sua organização. Por favor, me cite 10 empresas com mais de 100 anos que você conhece. É difícil, né? A maioria das empresas, o que acontece? Nascem, maturam, envelhecem, morrem, igual o ser humano. Nasce, cresce, envelhece, morre. Não é verdade? Tem que ser assim? Não, não necessariamente tem que ser assim. Mas o pior inimigo do sucesso é o próprio sucesso. Só porque funcionou no passado não significa que vai funcionar no futuro. Sucesso no passado não garante sucesso no futuro. Quer dizer, se eu estou num ambiente diferente, se eu estou num contexto diferente, se o mundo ficou mais complexo, se o mundo ficou mais veloz, se o mundo ficou mais incerto, eu também tenho que mudar a minha estratégia. E é isso que nós estamos conversando aqui, dessa estratégia de lucratividade. A globalização da economia estabelece novos padrões de competitividade baseados na competência de ação. É diferente de acúmulo de informação. Você imagina que você entra num Boeing ou você entra num Airbus que vai fazer São Paulo, Nova York, e o comissário de bordo diz: senhores e senhoras, o indivíduo que está sentado na cabine do piloto não é piloto, mas ele tem muitas opiniões de como pilotar um avião. Você ficaria na aeronave? Claro que não. Você não quer saber quem tem opiniões ou quem leu livros sobre como pilotar um avião. Você quer saber quem tem competência de ação para tirar o avião do chão, voar com ele e aterrissar do outro lado são e salvo. Então, isso é que nós queremos. O nosso conhecimento, ele é importante apenas para nos dar competência de ação. Aí é que está o diferencial, é a competência de ação. E essa competência de ação, ela pode ser desenvolvida. Porque se você entender, baseado no capital intelectual, você sabe muito bem que um dos pais do capital intelectual é o Thomas Stewart. E ele diz que nos desafios que as empresas vão ter nos próximos anos são, primeiro, a velocidade que nós já comentamos, que cresce de uma forma acelerada, né? 30 anos para o rádio atingir 50 milhões de pessoas, 1 ano para o rato meio atingir 50 milhões de pessoas. Em 1800, viajando 38 quilômetros por dia, em 2000, viajando 950 quilômetros por dia. O poder do cliente, isso é uma coisa relativamente recente, né? Antigamente você fabricava, o cara que ia comprar, comprava, que não quisesse, o problema dele. Hoje não, o cliente tem um poder fundamental e nós temos que admitir isso. E você tem que ter sua estratégia levando em consideração o poder do cliente. Terceiro, competição a baixo custo. Antigamente você punha o preço que você queria, hoje é o preço que eles vão pagar. E quarto é a tomada de decisões sob incerteza e gestão não supervisionada. Nós já comentamos no DVD anterior
Se você assistiu, que é o sobre produtividade, eu falei do processo da intuição, que eu tenho uma definição minha, espero que você goste, tomar decisões corretas com dados incompletos. O bom executivo, o bom empresário é aquele capaz ou aquela capaz de tomar decisões sem precisar de todos os dados. Porque em qualquer área do seu mercado, se você decidir conhecer tudo, até que você junte todos os dados, eu posso garantir para você que o mercado já mudou e que você não precisa mais daqueles dados. Então você tem que aprender a trabalhar com intuição e, sobretudo, você tem que aumentar a sua capacidade perceptiva. Para ilustrar isso, eu quero contar para você uma história. Diz que uma vez, num oásis, 3 irmãos acabavam de ter perdido o pai, estavam já brigando por causa da herança. O pai deixou para eles 35 camelos. Até aí tudo bem. Só que ele queria que esses camelos fossem divididos da seguinte forma: que o mais jovem recebesse metade, que o filho do meio recebesse 1/3 e que o filho mais velho recebesse 1/9 da herança. Então, metade, 1/3 e 1/9 de 35. Se você fizer os cálculos aí, você vai ver que metade de 35 é 17,5. 1/3 de 35 é 11,6. E 1/9 de 35 é 3,8. Então, eles estavam os 3 discutindo como seria possível dividir 35 camelos em 17,5, 11,6 e 3,8. E não conseguiam chegar a nenhuma conclusão. Chega ao oásis, naquele momento, um camelo carregando 2 pessoas. O dono do camelo e um cara matemático que estava pegando uma carona. E o matemático presencia os 3 irmãos discutindo e ele se aproxima e pergunta: qual é o problema? O problema é que nosso pai acaba de morrer, deixou-nos esta herança de 35 camelos e ele pediu para dividir metade, 1/3 e 1/9. Nós não estamos conseguindo, porque 17,5, como é que eu vou dividir um camelo no meio? Não tem jeito, então estão saindo em pedaços, nós não estamos conseguindo. Aí o matemático chegou para eles e disse: se eu conseguir fazer a divisão de um modo que vocês fiquem satisfeitos, tudo bem? Claro que tudo bem. Se nós todos estivermos de acordo, tudo bem. Então tá bom, então um momento. Ele foi lá, pegou o camelo emprestado do amigo dele, trouxe e falou: isso agora vai fazer parte da herança. Agora vocês não têm mais 35, vocês têm agora 36 camelos. E vamos dividi-los de acordo com o que seu pai pediu. Você, que é o mais jovem, você vai receber metade de 36. Metade de 36, você sabe que é 18. Como você ia receber 17,5, maravilha, está satisfeito? Claro que estou satisfeito. Você do meio, você vai receber 1/3. 1/3 de 36 é 12. O seu pai tinha lhe dado 1/3 de 35. 1/3 de 35 é 11,6. Você também está recebendo mais. Você está satisfeito? Claro que estou satisfeito. E você, mais velho, você vai receber 1/9. 1/9 de 36 é 4. Você ia receber 3,8. Você está satisfeito? Estou. Pois é, então você mais o caçula, você tem 18. Você do meio, você tem 12. E você mais velho, você tem 4. Agora, se você somar 18 com 12 com 4, soma aí. 18 mais 12 mais 4, dão 34 camelos. Como tinham 36, ele tirou um, entregou para um amigo dele e ficou com o outro. Todo mundo saiu ganhando. Todos os irmãos receberam mais do que estavam pleiteando e ele conseguiu ganhar um. Olha que interessante esse jogo do ganha-ganha. Todo mundo saiu ganhando. Mas saiu ganhando por quê? Porque alguém teve a percepção de entender a dinâmica. Então, mas é isso que nós estamos conversando aqui. Se você tem essa percepção de entender a dinâmica, você vai conseguir fazer coisas impossíveis. E, consequentemente, você vai conseguir lucratividade onde você pensava que não existia. Essa que é a nossa conversa. Como é que nós vamos chegar lá? O que nós temos que fazer? Várias coisas têm que acontecer. Vocês devem estar lembrados, ou se você não assistiu, eu recomendo que você assista o DVD da produtividade. Eu vou falar aqui 2 minutos, se você não assistiu, pelo menos para você não perder o desencadeamento da conversa. Eu mostrei no DVD da produtividade um modelo de gerar lucro que eu divido em 4 perguntas. Qual é o problema, quais são as causas do problema, quais são as possíveis soluções e, na sua opinião, qual a melhor.
que é um modelo que eu usei dos 17 anos que eu morei nos Estados Unidos, 8 anos e meio, eu trabalhei na indústria farmacêutica. Por formação, eu sou cardiologista. Então, eu fui trabalhar na indústria farmacêutica e pude usar tanto o meu conhecimento médico quanto o meu conhecimento de negócios. E lá eu trabalhei primeiro na Merck Sharp & Dohme como diretor médico e depois fui trabalhar como diretor executivo na Ciba, que hoje se chama Novartis. E quando eu cheguei à Ciba, eu tive dificuldade em gerenciar, porque as pessoas vinham à minha sala, me traziam os problemas, deixavam os problemas em cima da mesa e iam-se. E eu falei, peraí, eu estou aqui para fazer os outros trabalharem. Então eu bolei esse modelo, que são as 4 perguntas, que você provavelmente que já assistiu o DVD anterior, já conhece, e você que ainda não assistiu, eu recomendo que você vá lá e aprenda. Então, é muito importante você trabalhar com modelos. Existem modelos, por exemplo, de gestão produtiva, onde você leva em consideração a situação econômica, a situação política, a situação demográfica, a situação tecnológica, a situação cultural e a situação de mercado. Quer dizer, você tem que levar em consideração várias coisas. É multifatorial. Você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Você precisa de vários ingredientes. Para você ter lucratividade na empresa, acontece a mesma coisa. Você tem que ter vários modelos, várias ideias lucrativas. Então, a primeira ideia lucrativa que eu quero passar para você é a ideia da autodestruição construtiva. Pablo Picasso dizia, não existe construção sem destruição. O que ele queria dizer com isso? É mais ou menos assim, você vai construir uma casa, primeiro você tem que furar o buraco no chão, não é verdade? Você já estragou, sem fazer nada, você nem começou a construir, você já estragou o chão. Você vai precisar de madeira, não vai? Você vai ter que cortar a árvore. Você vai precisar de brita, não vai? Você vai ter que dinamitar a pedra. Olha quanto estrago você já fez sem começar a construir. O mesmo acontece com a sua empresa. Se você quiser mudar a sua empresa, muitas vezes você tem que passar por um processo de autodestruição construtiva. Esse processo é muito importante você entender isso. Você tem que destruir para construir. Porque se você não destrói, aquilo não permite você construir coisas novas. Então, esse processo que é quase que do fênix, o pássaro que da cinza renasce. Você conhece muito bem a lenda do fênix. Mas existem outros modelos interessantes. O modelo princípio Deming. Eu ouvi falar do princípio Deming? Você já deve ter ouvido falar de Edward Deming. Edward Deming é o pai da qualidade total. E ele chegou à conclusão, matematicamente, ele provou isso, que quando você fiscaliza os primeiros 15% do processo para corrigi-lo, ou seja, suas condições iniciais, você assegura pelo menos 85% do resultado desejado. O que isso quer dizer do ponto de vista prático? Isso quer dizer o seguinte, você tem que delegar? Claro que você tem que delegar. Delegação é um dos grandes segredos do sucesso. Mas se você faz parte, se você gerencia, se você lidera, se você administra um projeto muito importante, você já ouviu aquele ditado famoso, quem engorda o porco é o olho do dono. Então, no começo do projeto, até ele decolar, você tem que estar ali, tomando conta, pelo menos os primeiros, o Deming mostrou que se você tomar conta dos primeiros 15% do processo, você já garante você 85% dos resultados. Eu acho que isso aí é fundamental. Se aplicar, como que você consegue aplicar o princípio Deming no seu dia a dia? Você vai delegar algo. Antes de você totalmente delegar, o que você pode fazer para desencadear o processo, tirar a inércia do processo? Mudar a inércia. E aí, então, sim, depois que desencadeou, depois que está na linha certa, aí é uma questão de puramente seguir. Aí você pode delegar. Então, como é que você faz a autodestruição construtiva? Como é que você aplica o princípio de Deming? 85% dos problemas de uma empresa são problemas de métodos, são processos controláveis pela gerência. Não é culpa dos funcionários, é culpa do sistema, é culpa da gerência. Então, o sistema que está errado em 85% dos casos. A pessoa não sai de casa e fala, hoje eu vou para a empresa porque eu quero atrapalhar tudo que tem lá. Eu quero fazer as coisas erradas, eu quero levar bronca, entendeu? Eu quero irritar meu chefe. Ninguém sai de casa com esse propósito. A pessoa sai de casa para ganhar o pão de cada dia.
ela precisa de encontrar um sistema. Então, 85% dos problemas que existem nas empresas são problemas de gerenciamento. São pessoas que estão gerenciando sem ter habilidade de gerenciar. Essa é a grande verdade. Eles pensam que para ser gerente qualquer coisa serve. Não, para ser gerente você tem que ter habilidades especiais. Se você não tem essas habilidades, você tem que procurar desenvolvê-las. Você conhece aquele famoso caso do cara que ganhou, né, o melhor vendedor do ano? E eles promovem ele para gerente, acaba com a carreira dele, porque como vendedor ele era excelente. Agora, como gerente, já exigem características outras que ele não tinha. Então não adianta nada você pegar um melhor vendedor e transformá-lo num gerente sem que ele tenha características gerenciais. E você está fazendo um desfavor para ele, você não está ajudando ele, nem tampouco a empresa. A outra ideia lucrativa que eu quero passar para você aqui é a ideia da lei de Parkinson. Sir Parkinson, economista britânico, escreveu um livro dessa grossura. O livro inteiro se chama Lei de Parkinson. É um conceito muito interessante. Parkinson dizia o seguinte, se eu for resumir o livro dele numa frase, é a seguinte: o trabalho se expande para preencher o tempo permitido à sua execução. Se eu tenho que ver 5 pacientes na parte da manhã e almoçar ao meio-dia, eu vejo 5 pacientes e almoço ao meio-dia. Se amanhã eu tenho que ver 8, eu vejo 8 e almoço ao meio-dia. Se depois da manhã eu tenho que ver 11, eu vejo 11 e almoço ao meio-dia. Se no dia seguinte eu tenho que ver 3, eu vejo 3 e almoço ao meio-dia. O trabalho se expande para preencher o tempo permitido à sua execução. Você conhece um ditado que diz assim: se você quer que uma coisa ocorra, entregue para uma pessoa ocupada. A pessoa desocupada nunca tem tempo para nada. Tudo é um problema. A pessoa ocupada, ela sabe como fazer isso, porque ela já colocou o cérebro numa velocidade diferente. Se eu falar que você vai viajar para a Europa ou para os Estados Unidos depois de amanhã, e que se você estiver prontinho para viajar, eu vou lhe dar um prêmio de $100.000, mas você tem de hoje até depois da manhã para resolver tudo que você tem para resolver, você vai sair daqui agora, você vai resolver tudo que você tem para resolver, você vai ter uma motivação muito forte, que é a viagem e os $100.000 que você vai receber, você vai estar preparado. De repente, você mudou de guia. Mas porque você está indo na marcha de segunda, de repente você põe em quinta. Não é verdade? Então, é importante você entender essas ideias lucrativas. É importante você mostrar como você vai aplicar a sua autodestruição construtiva, como é que você vai aplicar o princípio Deming, como é que você vai aplicar a lei de Parkinson, como é que você vai aplicar a lei de Pareto. Você já ouviu falar na lei de Pareto? Vilfredo Pareto, sociólogo e economista italiano, desenvolveu a famosa lei 20-80, ou 80-20. Você deve conhecer essa lei com esse nome. O Pareto descobriu na economia que 80% dos seus resultados vêm de 20% das suas atividades. 80% das suas vendas vêm de 20% dos seus clientes. E assim por diante. Você pode aplicar isso até na sua chamada de celular. Pode fazer um cheque. Pode checar lá. 80% das chamadas que você recebeu mês passado no seu celular é de menos de 20% das pessoas que têm o seu número. 80% das chamadas que você fez no seu celular mês passado é de menos de 20% dos números que você tem na sua agenda. E assim vai. Quais são os 20 que dão os 80? É trabalhar com prioridade. É buscar o que é importante, o que dá resultado, o que gera resultado. É daí do 20-80, da lei de Pareto, que surgiu o conceito de fidelização. Você voa numa aerolinha e você voa com mais frequência, te dão um cartão especial de milhagem. Aí você passa a ter uma série de regalias, você tem uma sala VIP, a sua mala chega primeiro, a sua milhagem conta mais, etc, 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 etc. Então é uma fidelização, é um sistema de fidelização daqueles clientes que dão mais retorno para a empresa. São aqueles 20% que dão os 80% de retorno. Então isso hoje é usado no mundo inteiro. Eu quero saber como é que você usa na sua empresa. Se você tem um indivíduo que compra de você uma vez por semana, durante 51 semanas por ano, ou 52 semanas por ano, e você tem um outro indivíduo que compra de você uma vez por ano, você acha, sinceramente,
Você acha que você deve tratar os dois do mesmo jeito? Um que compra uma vez por ano e um que compra 52 vezes por ano? Seria muita ingenuidade da sua parte você querer fazer isso, não é verdade? Claro que aquele que compra 52 vezes por ano deve ser tratado de uma forma diferente. Claro que você vai tratar todos com respeito. Nós devemos ser tratados com respeito, mas não igualmente. Tratar pessoas desiguais de uma forma igual é uma desigualdade. Essa é a grande verdade. Você não pode tratar as pessoas de uma forma igual. Você tem que tratar de acordo com o que ela merece, de acordo com o tipo de pessoa, de acordo com um cliente que lhe dá um retorno muito maior, você tem que ter uma atenção muito maior também. Assim é a vida toda. Por que seus amigos são seus amigos? Porque lhe dão um retorno maior de amizade. Por isso que eles são seus amigos. O dia que ele não te der retorno de amizade, o que você faz? Você deixa de ser amigo daquela pessoa. Não aconteceu isso com você já? Que você tinha uma amizade e de repente ela acabou? Todo mundo é bom até que deixa de ser. Não é verdade? Então é muito importante você entender isso. É muito importante você aprender a trabalhar com a lei de Pareto. Tá? Se eu pudesse enfatizar, talvez uma das coisas mais importantes que estamos conversando nesse DVD é nesse momento. É sobre a lei de Pareto. Quais são os 20% que lhe dão os 80% do resultado. Então, esse 20% que dão 80%, se você for capaz de selecionar os 20% que lhe dão os 80% de resultado, você está fazendo um processo de alavancar. Você pedir para derrubar uma porta, eu não tenho energia para fazer isso. Mas se você me der um pé de cabra, com esse dedinho aqui eu derrubo, porque eu vou alavancar o processo. Então, como é que você vai alavancar a sua vida? Tanto pessoal quanto profissional. Você tem que procurar saber quais são as prioridades. Diz que uma vez um indivíduo chegou para o Andrew Carnegie, não é Dale Carnegie, não. Dale Carnegie também foi um grande indivíduo. Eu estou me referindo a Andrew Carnegie, que era um dos homens mais ricos na época dele. Ele negociava com aço. Tá? Naquela época, na era industrial, mandava o aço. Então, ele negociava com aço. Então, alguém chegou para ele e disse para ele o seguinte: senhor Andrew Carnegie, o senhor poderia, em 2 minutos, dar uma fórmula para alguém ser bem-sucedido na vida? Ele falou, sim, é muito simples. Toda noite, antes de você dormir, você seleciona 6 coisas importantes que você tem que fazer no dia seguinte e coloca essas 6 em ordem de prioridade e começa pela mais importante. E não passa para a segunda enquanto você não acabar a primeira. Você vai estar sempre trabalhando na coisa mais importante do dia. A maioria faz o quê? Trabalha em tudo, menos nas prioridades. As prioridades você vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Seu imposto de renda, você só lembra dele quando? Falta uma semana para entregar, você começa a se preocupar. Se você tivesse 2, 3 meses antes, você não teria essa preocupação. Você não estaria com esse estresse, né? Porque é importante, não é? Você sabe que é importante. Não deixa ficar urgente. As coisas importantes não deveriam chegar a ser urgentes. Você conhece o trabalho do Steve Coven? Ele mostra a importância de distinguir o que é importante e o que é urgente. Tem coisa que não é nem importante nem urgente, a pessoa perde um tempo danado. Outro dia eu estava almoçando com um amigo meu, o telefone do celular dele tocou, ele conversou uns 6 ou 7 minutos no celular, na hora do almoço. Aí terminou, desligou, eu perguntei quem era. Ele falou, não, era engano. Não era importante, não era urgente. Está conversando com uma pessoa que ele nem conhecia. Ele estragou o almoço dele por nada. Então não é nem importante nem urgente, isso é perda de tempo. Tem coisa que é importante, não é urgente. Tem coisa que é urgente, não é importante. E tem coisa que é importante e urgente. Você tem aquela reunião importante às 11 horas e faltam 5 minutos para as 11. É importante e é urgente ao mesmo tempo. Não é verdade? Isso aí tem que saber essa distinção. Quantos por cento do seu dia você passa numa, quantos por cento do seu dia você passa noutra? Quantos por cento do seu dia você passa apagando fogo? Quer dizer, isso aí só você pode avaliar, mas isso é uma ideia lucrativa muito importante. Deixa eu falar aqui também da lei de Murphy. Murphy, na minha opinião, era um otimista. Porque a Murphy diz o seguinte, tudo vai demorar mais tempo do que programado, mesmo levando isso em consideração. Onde você já encontrou uma construção terminar antes da hora? A reforma do seu escritório, você lembra? Ou da sua casa? Ou da sua casa de praia? Você lembra quando você reformou? Terminou antes da hora? Não, de jeito nenhum. Sempre termina depois. Tudo leva mais tempo do que programado.
mesmo levando isso em consideração. Sabendo disso, você tem que dar uma margem. Hoje é uma desculpa muito aceitável o sujeito chegar para uma reunião atrasado e dizer assim, ó, eu estou atrasado por causa do tráfego. Parece que o quê? Só hoje que o tráfego é ruim? O tráfego é ruim todos os dias, meu amigo. Então você tem que dar um certo desconto. É preferível você ficar lá sentado esperando, lendo alguma coisa, e chegar mais cedo, do que chegar mais tarde. Porque se você não é capaz de controlar o seu tempo, você não é capaz de controlar a sua vida. O que a sua vida é? Nada mais, nada menos que um segundo depois do outro. Se você não tem controle sobre o tempo, você não tem controle sobre a vida. Então, a primeira coisa que uma pessoa bem-sucedida faz é saber controlar o seu tempo. Ela é o capitão do tempo. Ela consegue controlar, administrar, gerenciar bem o tempo. Não é só no tempo no sentido de relógio, não. É muito mais que isso. Eu acho que o verdadeiro símbolo do sucesso, para mim, é uma bússola e um monóculo. Por que isso? Porque a bússola permite você se orientar onde está o seu norte. Você tem que estar buscando o seu norte, que pode ser diferente do outro. Então, cada um tem o seu norte. Se você estiver indo em direção errada, a velocidade te prejudica. Você quer ir norte, está indo sul, quanto mais rápido você for, pior para você, mais você se afasta da sua meta. Então, eu primeiro tenho que determinar, eu tenho que ter uma brújula, eu estou até misturando aqui com o espanhol, você tem que ter uma bússola interna que te orienta para o seu norte. E segundo, você tem que ter um monóculo, que permite você ver na frente dos outros. Diz que uma vez, um repórter estava entrevistando Onassis, na época o homem mais rico do mundo, e o repórter perguntou para ele, como que o senhor consegue ser o homem mais rico do mundo? Ele virou para o repórter e disse, está vendo essa lâmpada? Ele disse, estou. Pois é, eu vi primeiro. É só isso, você tem que conseguir ver na frente. Os líderes conseguem ver na frente. Então, você consegue antecipar o que vai acontecer. E o monóculo permite você fazer isso. Então, na hora que você junta a bússola com o monóculo, esses símbolos são muito poderosos. Primeiro eu vou usar a bússola e o monóculo. Depois eu vou me preocupar com o relógio. Eu não estou aqui preconizando que você comece a se preocupar com o relógio, não. Eu estou dizendo que depois que você trabalhou com a bússola, depois que você trabalhou com o monóculo, aí sim você vai olhar e vai trabalhar com o relógio, porque é muito importante também o tempo. Se você não respeita o tempo, você não respeita a vida. E uma coisa fundamental entre as ideias lucrativas é a pressuposição da descontinuidade. O que quer dizer isso? Pressuposição da descontinuidade. Quando nasce um bezerro na fazenda e a vaca começa a dar leite, o fazendeiro pensa que essa vaca vai sempre dar essa quantidade de leite. Não é verdade. Um dia o bezerro vai desmamar e a vaca vai parar de dar leite, vai secar o leite. Não é verdade? No produto também, não existe esse produto que vai dar lucro sempre. Você diz, eu conheço um produto que há mais de 100 anos está dando lucro. Mas você vai observar, esse produto mudou o rótulo, mudou a garrafa, mudou a fórmula, mudou o sabor. Não é o mesmo produto. O produto está mudando. A impressão que você tem de marketing é que é o mesmo produto, mas o produto vem mudando, porque o mesmo produto ele não perdura por muito tempo, cada vez menos. Antigamente ele perdurava mais. Hoje, como a competitividade é muito grande, a concorrência é muito grande, é cada vez menos, quer dizer, o tempo que ele fica. Então você tem que partir do princípio que vai acabar. Então você tem que reinventar o seu futuro. Diz que na Microsoft, eu nunca visitei lá, mas contam que do outro lado da rua existe um prédio só para fazer obsoleto aquilo que está saindo no mercado por eles. Se a Microsoft coloca um novo programa no mercado, do outro lado da rua, o pessoal que trabalha naquele prédio tem por trabalho fazer com que esse produto se torne obsoleto. Porque se aquele pessoal não fizer, outros de outras empresas vão fazer. Então é preferível que eles façam. Então é preferível que você canibalize o seu próprio produto. É uma ingenuidade muito grande você ter um produto bom e não colocá-lo no mercado pensando que se você colocar, você vai prejudicar o seu outro produto. Se você não colocar um produto mais novo, melhor, mais competitivo no mercado, a concorrência vai colocar. É uma ingenuidade sua muito grande pensar que se você não canibalizar o seu produto, que outros não vão canibalizar. Então é muito importante você ter essa pressuposição da
descontinuidade, que é a destruição criativa, que o Schumpeter, que é aquele economista Schumpeter, chama da destruição criativa, e nós mencionamos aqui como autodestruição criativa, construtiva. É mais ou menos igual à empresa fenixiana, que eu chamo. O que é uma empresa fenixiana? É uma empresa que segue a mitologia do fênix, aquele pássaro que se queimava e renascia das cinzas. Então é mais ou menos isso. É uma empresa, a empresa hoje tem que ser uma empresa fenixiana. Então eu vou apresentar para você agora outro modelo interessantíssimo com relação à empresa. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. A sua empresa está obtendo os resultados que gostaria de obter no mercado? Você tem que me responder sim ou não. A sua empresa está obtendo os resultados que gostaria de obter no mercado, baseando-se na energia, no investimento que ela está fazendo? Se ela respondeu sim, ela está de um lado da curva. Se ela respondeu não, ela está do outro lado da curva. Então você aí está pensando, a minha empresa está obtendo os resultados que gostaria de obter no mercado? Sim ou não? Vamos supor que você tenha respondido sim, ou seja, está na fase ascendente da curva. A minha empresa está obtendo os resultados que gostaria de obter. Então eu vou lhe fazer uma segunda pergunta. Ela vai continuar obtendo os resultados que gostaria de obter? Pode ser sim ou não. Então uma empresa pode estar obtendo os resultados e daí daqui mês que vem não obter mais. Ou seja, a tecnologia está ficando obsoleta, novos concorrentes estão surgindo no mercado, estão ganhando market share e logo, logo ela vai perder a posição de líder dela. Então você está prevendo que isso vai acontecer. Então, quando eu respondo sim, a minha empresa está obtendo os resultados que gostaria de obter, eu posso responder que vai continuar obtendo sim ou que não vai obter não. Então, eu tenho um sim, sim e um sim, não. Está obtendo sim, vai continuar obtendo sim. Está obtendo sim, vai continuar obtendo não. Só que quando eu tenho um sim, sim, é diferente de um sim, não. Então, não existe panaceia. Não existe um remédio que vai servir para todas as enfermidades. Não existe um antibiótico que vai tratar todas as infecções. Então, eu tenho que entender que o remédio é apropriado para um tipo de doença. A Mark Twain dizia, se o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema você pensa que é prego. Então, tem gente que só tem um modelo para abordar empresas. Então, não interessa de onde a empresa está vindo, ele vai abordar daquele jeito. Eu já mencionei que na medicina o nosso modelo é muito simples. O modelo médico é muito simples. Ele é diagnóstico, terapia e acompanhamento. O que o médico faz? Ele diagnostica, ele trata, ele faz o follow-up. E eu já mencionei também que o diferencial do médico está no diagnóstico. Porque depois de diagnosticado, qualquer um pode tratar, é só ir no livro e ver como é que trata aquilo, isso já está padronizado. Mas o grande segredo é o diagnóstico. Então, o mesmo ocorre numa empresa. Você tem que fazer o diagnóstico empresarial. A sua empresa está ou não está obtendo os resultados no mercado? Se está, ela vai continuar ou não vai continuar obtendo? Porque se ela está obtendo e você acha que ela vai continuar obtendo, você tem que aproveitar a onda. Às vezes você não tem que fazer absolutamente nada. Para um médico é muito difícil ele dizer para um paciente, você não precisa de nada, continue vivendo a sua vida do jeito que você está vivendo. Ele sempre vai querer receitar alguma coisa. Para o consultor também é um problema muito sério. Ele chegar numa empresa e dizer, está tudo perfeito, continue assim. Mas existem momentos na sua empresa onde você está obtendo os resultados que gostaria de obter e vai continuar obtendo. É igual o surfista que está surfando a onda, ele está aproveitando aquela onda. Então você tem que saber aproveitar a onda. Agora, se você está obtendo o resultado que gostaria de obter, mas você acha que você não vai continuar obtendo, por exemplo, você está ganhando dinheiro com o seu produto no mercado, mas o produto começa a ficar obsoleto e a concorrência começa a lançar novos produtos e você sabe que é uma questão puramente de tempo, você vai perder o market share, aí está na hora de você mudar. Mas como mudar? Se eu estou ganhando dinheiro, bom, você não vai furar o poço para encontrar água quando você estiver com sede, né? Você vai furar o poço para encontrar água antes que você estiver com sede. Se você tem um buraco no telhado da sua casa, eu vou lhe perguntar, você vai consertá-lo num dia de sol ou num dia de chuva? O buraco do telhado da sua casa.
Você vai dizer, num dia de sol. Interessante. Você vai consertar o telhado da sua casa no dia que você não precisa do telhado. A melhor hora de você consertar o telhado é quando você não precisa do telhado. A melhor hora de você cuidar da sua saúde não é quando você adoeceu, é quando você tem saúde. Depois que você infartou, meu amigo, depois que você tem um câncer, depois que você tem uma doença degenerativa qualquer, é complicado você voltar à saúde. A saúde vai a cavalo e volta a pé, é complicado. Então a melhor hora de você cuidar da sua saúde é quando você tem saúde. A melhor hora de você cuidar da sua saúde financeira é quando você tem saúde financeira. Então a coisa mais difícil que tem é eu ensinar para um empresário que a melhor hora dele mudar é quando ele não precisa mudar. A melhor hora de uma empresa investir é quando ela não precisa investir. Porque se ela está já obtendo um não no mercado, ou seja, ela não está obtendo os resultados que ela gostaria de obter, aí a coisa fica complicada. Você está obtendo os resultados que você gostaria de obter? Não. Você gostaria de começar a obter? Bom, aí se ela já está assim, é muito mais fácil você pegar um avião que está subindo e fazer ele subir mais, do que você pegar um avião que está descendo de bico e fazer ele fazer isso. É verdade? Muitas vezes prejuízo estancado é lucro. Às vezes a melhor coisa que você tem que fazer é fechar a empresa. Nós brasileiros, eu diria que nós latinos, eu trabalho no mundo latino, eu trabalho no México, eu trabalho em Porto Rico, eu trabalho na Venezuela, na Colômbia, na Argentina, no Chile, na Espanha, sobretudo, trabalho em 11 cidades espanholas. Nós latinos, em geral, temos uma dificuldade muito grande em gerenciar o dinheiro. Eu acho que na América do Sul, a nossa pobreza advém da nossa falta de educação financeira, que a maioria não tem, advém de bloqueios psicológicos. Dinheiro é sujo, gente rica não entra no céu, é mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. Eu prefiro ser pobre e honesto que rico e desonesto. Você tem pobre honesto, pobre desonesto, rico desonesto, pobreza, riqueza, honestidade, desonestidade, não tem nenhuma relação. Você imagina, você tem 7 anos de idade, você está jantando com seu pai, a sua mãe, seus irmãos, o seu pai sentado na cabeceira da mesa, orgulhosamente bate no peito e diz, meus filhos, é preferível ser pobre e honesto que rico e desonesto. Você com 7 anos não vai levantar a mão e dizer, papai, eu conheço pobre honesto, pobre desonesto, rico desonesto. Portanto, pobreza, riqueza, honestidade, desonestidade não tem nenhuma correlação. Você não tem essa experiência para dar para ele. Você absorve. 30 anos depois, 20 anos depois, você começa a ganhar dinheiro. Sabe o que você faz? Autossabotagem. Porque você não está preparado para ter aquilo. É um bloqueio psicológico. E a ignorância sobre as leis da riqueza. Coisa que devia ser ensinada no jardim da infância. A lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar, a lei do investir. Nós temos muitos analfabetos financeiros. Pessoas que não sabem lidar com dinheiro. Pessoas que não sabem lidar com número. Nós temos uma doença disseminada no mundo chamada logicofobia. Não, lógica não, número não. Os números governam o mundo, essa é a grande verdade. Então, se você tem que gostar, ter os números como amigos. E você tem que entender o que está por trás de gerar lucro. Você tem que fazer a roda da abundância rodar. A roda da abundância, ela tem 2 lados. Ela tem o doar e ela tem o receber. Você tem que praticar as 2 coisas. Se você só doa, não funciona. Se você só recebe, não funciona. Tem gente que nem doa nem recebe. Uma pequena percentagem, 5% da população ou menos no mundo, tem a habilidade de doar e receber. É muito importante você entender esse conceito, porque se você tem a habilidade de doar, é mais ou menos assim, quando você tem aquela planta no jardim, que o jardineiro vem e faz a poda, e a planta começa a crescer porque podou, a poda da árvore financeira é a doação. Você tem que aprender a praticar tanto a caridade quanto a generosidade. Existe um diferencial aí. O que é caridade e o que é generosidade. A maioria confunde essas 2 palavras. Eu já vi comerciais na televisão confundindo essas 2 palavras. Caridade é quando você dá para alguém que precisa. Generosidade é quando você dá para alguém que não precisa. Eu vou no aniversário do meu amigo, eu dou para ele uma gravata de presente. Ele pode comprar uma gravata daquela. Eu não fui caridoso dando uma gravata no dia do aniversário dele. Eu fui generoso.
Você tem que praticar as duas coisas. Porque se você pratica só caridade, você está dando a seguinte mensagem para o seu subconsciente: só ganha no mundo quem precisa. Portanto, eu vou ficar precisado para ganhar. Se você pratica generosidade, você está dando a seguinte mensagem para o seu subconsciente: no mundo, você não precisa ficar necessitado para ganhar. Então, você tem que aprender a praticar as duas coisas, a caridade e a generosidade. E esse doar e receber é o mesmo processo da oferta e da demanda. Eu posso explicar para você a economia mundial baseada na oferta e na demanda, que é no doar e no receber. A oferta é o doar, o demanda é o receber. É a mesma história. Quando diminui a demanda, diminui a oferta, diminui a demanda, diminui a oferta, você entra em recessão. Quando aumenta a demanda, aumenta a oferta, aumenta a demanda, aumenta a oferta, você faz essa roda da abundância rodar com uma velocidade maior. Então, o doar e o receber. Existem pessoas que têm dificuldade em doar, mas facilidade em receber. São egoístas. Existem pessoas que têm dificuldade tanto em doar quanto em receber, são estéreis. Existem pessoas que têm dificuldade em receber e facilidade em doar, são soberbas. Eu posso fazer favor para os outros, mas não aceito favor de ninguém. E uma pequena percentagem, menos de 5% talvez, são pessoas prósperas. São pessoas que tanto estão dispostas a doar quanto a receber. Nessa roda da abundância, existem 4 verbos fundamentais. Primeiro é o verbo declarar. Eu declaro ser próspero, eu passo a fazer o que gente próspera faz, eu passo a ter prosperidade. O ser vem antes do ter. Eu não posso ter aquilo que eu não sou. O que não parece com dono é roubado. Primeiro eu tenho que ser, depois fazer, depois ter. Então a minha empresa tem que ser uma empresa próspera. Ela tem que fazer o que empresa próspera faz. E ela tem que ter prosperidade. Segundo, eu tenho que saber solicitar. O mendigo tímido termina o dia com a sacola vazia, não é verdade? Eu tenho que ter a habilidade de solicitar. Terceiro, eu tenho que ser capaz de arriscar. Claro que é um risco calculado, mas eu tenho que arriscar. O trapezista, ele para pegar o próximo trapézio, ele tem que largar aquele. Só que ele dá uma olhadinha para ver se o outro trapézio está vindo. Se não tiver vindo o outro, ele não larga. Mas se estiver vindo, ele larga, fica vulnerável para pegar o outro. Então, arriscar é muito importante. A Elizabeth Kubler-Ross, que dava um curso ensinando a pessoa a morrer, que era uma suíça que viveu a vida toda nos Estados Unidos, morreu em San Diego, na Califórnia, ela dava um curso de 10 dias ensinando a pessoa a morrer. No último dia, ela dava uma prova com um questionário e tinha uma pergunta que todos respondiam igual. A pergunta é a seguinte, vamos ver como é que você responderia. Se você tivesse que viver a sua vida de novo, o que você faria diferente? Todos respondiam, arriscaria mais. Quando você chegar aos seus 90 anos, se alguém lhe perguntar, se você tivesse que viver a sua vida de novo, o que você faria diferente? Você também vai responder isso, arriscaria mais. E o outro verbo importante é o verbo agradecer. Gratidão é a mãe de todas as virtudes. Então, você tem que agradecer aquilo que você tem para obter aquilo que você quer. Agradecer aquilo que você tem para obter aquilo que você quer. Então, se você agradece, você faz um mecanismo de retroalimentação e você obtém mais. Então, para você trabalhar com as leis da riqueza, você tem que trabalhar com a lei do ganhar, com a lei do gastar, com a lei do economizar, com a lei do investir. São 4 leis fundamentais que funcionam em qualquer lugar que você for. É como gravidade. Qualquer lugar da Terra vai funcionar. A lei do gastar é muito importante para você, empresário que está me escutando. Problema financeiro não se resolve com dinheiro. Sua empresa não está indo bem. Você vai ao banco, pega dinheiro emprestado, não faz mais nada. Mês que vem você deve o capital, você deve os juros e a sua empresa continua não indo bem. Não resolveu nada. Não é verdade? Então você tem que entender isso. Você não está conseguindo pagar seu aluguel. Você pega o dinheiro emprestado com seu cunhado. Você paga o aluguel. Mês que vem venceu de novo e o cunhado já quer receber. Não resolveu o seu problema. Problema financeiro se resolve com imaginação. Se a sua empresa não está indo bem das pernas, não é ir ao banco e pegar um dinheiro emprestado só. Talvez isso também ajude, mas isso aí só não vai resolver. Você tem que fazer o seu dever de casa. Você tem que aprender a lei do gastar. O valor do dinheiro é determinado pelo comprador e vendedor em cada transação. Você tem que aprender a lei do economizar. Você tem que aprender a economizar.
parte do que você ganha. Você tem que trabalhar na sua abastança. Você lembra que comecei isso lá no primeiro DVD? Eu perguntei, o que é abastança? Você sabe o que quer dizer abastança? É o número de dias que você pode viver sem trabalhar e ainda assim manter o seu padrão de vida. Qual é a sua abastança? Eu estou lhe perguntando. Porque você vai aposentar aos 65 anos e você vai morrer em torno dos 90. Você vai passar um quarto de século aposentado. E aí, o dinheiro vai acabar, não é verdade? E você vai viver às custas dos seus filhos, dos seus netos? Não. Quando é que você vai se preocupar com a sua situação financeira? Quando você completar 65? Não, agora que você está aí. Você tem que começar desde agora. Você tem que fazer um planejamento a longo prazo, tanto para você quanto para a sua empresa. Sócrates dizia, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Não é verdade? Então, eu quero que você, nós estamos chegando ao final dessa apresentação, quero que você faça uma reflexão aqui, o seguinte, o seu futuro está com quem você passa o seu tempo. Quais são as 6 pessoas com quem você passa mais tempo? Você junta todos os seus filhos e vale 1. Só conta 1. Quais são os outros 5? Os filhos só contam uma pessoa. Quais são as pessoas, o nome de 6 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo? Agora eu lhe pergunto, essas pessoas com quem você passa a maior parte do tempo, são pessoas o quê? São pessoas, são empregados, são autônomos, são empresários ou são investidores? 4 modos de você ganhar dinheiro. Como empregado, como autônomo, como empresário ou como investidor. Essas 6 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo, todos os seus filhos contando como uma, elas são de que categoria? São pessoas que podem lhe ensinar sobre a vida financeira ou você que ensina para elas? Se você é quem está ensinando, você está aprendendo de quem? Ou você é autodidata, ou você tem que ter algum mentor, alguma pessoa que lhe oriente. Entendeu? Se você quiser alavancar mais na sua vida, alavancar mais a sua empresa, eu aproveito para recomendar você fazer o curso Sintonia, que é um curso que nós fazemos no Brasil, que tem duração de 39 horas, 12 no primeiro dia, 17 no segundo e 10 no terceiro. Esse curso ocorre 5 vezes por ano, num hotel fazenda perto de São Paulo. Se você quiser, você liga para o meu telefone, meu escritório em São Paulo, 0 operadora 11, São Paulo, né? 3889-0038. Repetindo, 3889-0038. E lá vão lhe dar informação qual é o próximo Sintonia. Recomendo e garanto que vai ajudar a alavancar, tanto você como pessoa, quanto a sua empresa. Se você gostou desse DVD, se você gostou desse material, e se você quer beber mais dessa fonte, eu recomendo você ir para o Sintonia, porque é uma carga horária pesada, nós ficamos até às 3 da manhã, é extremamente divertido, os 3 dias passam num piscar de olhos, você não vai sentir, eu tenho certeza que você vai sair de lá muito melhor do que você entrou. Mesmo que você não precisa, você merece fazê-lo. Eu deixo aqui esse apelo, se você tiver interesse, ligue para o meu escritório em São Paulo e peça mais informações sobre o Sintonia. Foi um prazer muito grande fazer essa trilogia, ter a oportunidade de compartilhar com você esses conhecimentos. Recomendo que você analise, que você estude, que você assista esses DVDs várias vezes, porque é muitas ideias uma vez só, você tem que digeri-las pouco a pouco, então vai fazendo isso, você poder incorporar todas elas na sua estrutura psicológica. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida prosperamente. Até logo.